Eu sou a Fernanda Barros, a professora Fê Barros. Todo mundo me chama de Fê, então não tem problema me chamar. Tenho dois filhos adolescentes, um deles é um adolescente com autismo, que estudou sempre na escola pública, sempre no Taboão. Então, eu conheço o Taboão como profissional, como mãe, já fui coordenadora, já trabalhei na Secretaria de Educação, então, algumas vivências que a gente traz para contribuir. Além da deficiência que eu estudo, né, o autismo e outras deficiências, estudo e trabalho com isso, eu também trabalho com alfabetização há 20 anos. E nos últimos 4 anos eu cuidava só do processo de alfabetização. Então, hoje eu vou trazer aqui um pouquinho da referência que a gente tem da aprendizagem. Não se trata do pai aprender o que o professor sabe, mas entender como a criança aprende. Para começar hoje, eu trouxe uma frase que eu acho que ajuda a gente agora nesse processo. Estamos aí num momento em que todos os pais acabaram virando meio que professores dos filhos. Isso aconteceu aqui na minha casa, isso acontece com quem tem sobrinho, com quem tem primo, porque está todo mundo pedindo ajuda. Então, na vida, precisamos aprender a aprender. Quando o bebezinho nasce, ele não sai andando, né? Ele nasce totalmente vulnerável, dependente da gente. E ele aprende, aos poucos, a sustentar o pescoço, a rolar na cama, a sentar, a engatinhar, a ficar de pé, a segurar nos móveis, a andar e a correr. Olha quantas etapas o bebezinho tem para começar a andar de verdade, né? Para ser uma pessoa independente na caminhada. Isso acontece com a fala, isso acontece com as brincadeiras, isso acontece aqui na alfabetização também. Então, precisamos aprender, há caminhos para a gente fazer isso. Essa imagem foi retirada da internet e a gente vê uma criança muito pequenininha, que deve ter aí em torno de 1 aninho, enxugando a lágrima do bichinho que está chorando na TV. Ninguém foi lá e falou para ela enxugar a lágrima do bichinho. Mas ela sabe que a família dela faz isso com ela. Quando ela chora, alguém vem, enxuga as lágrimas dela e consola ela. E traz ali a resposta que ela precisa. O que ela fez? Ela repetiu o comportamento. Então, muito da aprendizagem dos nossos filhos, sobrinhos, enfim, das crianças, é um comportamento de cópia, que a gente fala. Eles veem as pessoas fazendo, eles veem o amigo fazendo, e eles fazem. Então, a gente tem que lembrar que mais do que pedir ou falar para eles fazerem alguma coisa, a gente tem que mostrar também. Estamos todos aí enlouquecidos com as rotinas familiares. Quem tem que trabalhar teve que achar outro recurso. Às vezes, o que a gente sabe não é suficiente para apoiar o filho totalmente, né? Eu tenho 2 no Fundamental 2, tem coisa que eu nem lembro mais, faz muito tempo que eu estudei. O que eu tenho que fazer? Estudar de novo. Porque ele precisa entender que aquilo que ele tem que fazer, eu já fiz. Eu já passei pela escola. Então, se meu filho nunca me vê escrevendo nada, se meu filho nunca me vê com um livro, pode ser, gente, uma revista, pode ser qualquer coisa, ele não vai entender que isso é importante. Então, a gente precisa, sim, olhar para o exemplo que a gente está dando para as crianças. Ai, corrido, Fernanda, eu não tenho tempo de ficar sentada lendo. Mas em algum momento, você tem que achar ali um tempinho de sentar com seu filho em alguma coisa. Ou para um jogo, ou para uma leitura, ou para ver um desenho com ele. Saber o que ele está assistindo. Então, esse comportamento que a gente faz como adulto, eles imitam. Então, a gente precisa ser modelo, chegar nisso. O primeiro ponto que eu preciso reforçar com vocês é o vínculo com a aprendizagem e a carga horária escolar. O ano passado, por ocasião da pandemia, as aulas foram completamente suspensas e a gente ainda não retornou presencialmente.
O que que o governo fez? Editou uma lei, que é essa lei 14.400, dizendo que as escolas estavam dispensadas dos dias letivos. O que isso quer dizer? Que a gente não precisava cumprir 200 dias na escola, porque no remoto é muito difícil a gente monitorar 200 dias, né? Até porque o ensino à distância só existe do Fundamental 2 para frente. O que nós estamos vivenciando no infantil e no ensino fundamental é o ensino remoto. É um ensino à distância de caráter emergencial. Ele não segue as mesmas regras do chamado EAD, né, que o pessoal faz muito lá na faculdade, em outros cursos. Então, abriu uma exceção para que nós não precisássemos apontar todos os dias de aula, mas a gente precisa apontar carga horária. E como que eu provo que as crianças estão estudando? Com algumas ferramentas. Aqui em Taboão da Serra, em outras cidades também, a principal ferramenta é a apostila. A apostila vale uma quantidade de horas letivas para a criança, além da correção, que também gera ali uma menção para essa criança. Se ela deu conta, se está ok, se ela precisa de mais suporte ou se ela não fez nada. Além de gerar essa menção, ela vale tempo. Então, quando a gente fala de carga horária na educação, a apostila é a principal ferramenta. E tem ainda famílias que não estão entregando a apostila. É essencial que se entregue, que faça e entregue. Ah, professora, tem atividade que meu filho nem sabe o que é. Tudo bem, né? A gente vai olhar para essas características individuais, mas é importante a apostila. Tem outras duas ferramentas que têm ajudado nessa questão de monitoramento de aula, né, do ensino remoto. O Google Sala de Aula, o Classroom. Por que ele é interessante? Porque toda vez que a criança entra, a plataforma salva essa entrada. Toda vez que a criança faz uma atividade, a plataforma diz que ela fez a atividade. E a gente consegue dar nota por lá, a gente consegue fazer comentários. Eu consigo mandar atividade para os 30 alunos ao mesmo tempo. Mas se eu quiser mandar só para 5, porque esses 5 precisam de uma atividade diferente, a plataforma também me permite fazer isso. Eu posso selecionar, escolher os 5 e mandar só para esses 5 uma atividade extra, por exemplo. Então, o acesso da plataforma é para agilizar as atividades diferenciadas. Ela precisa fazer tudo naquela semana? Não. A gente flexibilizou, esse é o nome, a gente flexibilizou a data. Então, eu ponho essa semana, mas de repente você só vai ver no final de semana. Não tem problema. O importante é entrar na plataforma e fazer as atividades. Porque lá estão as atividades pensadas para as crianças individualmente. A apostila, ela é feita de uma linha só. Então, ela tem só um nível de dificuldade, que nem pode ser muito e nem pode ser pouco. Então, às vezes, se o seu filho está começando o processo de alfabetização, tudo vai parecer muito difícil. E o contrário também. Se o seu filho já lê, escreve, tudo vai parecer muito fácil na apostila. Onde que tem a diferenciação? Onde que fica um pouquinho mais próximo do que eles estão vivendo? Lá no sala de aula. E agora, a partir do finalzinho de agosto, começo de setembro, eu falei isso com alguns pais nas entrevistas, eu vou começar a mandar algumas atividades pelo WhatsApp. Qual é a questão do WhatsApp? Quando eu mando lá, você recebe individualmente, né? Você recebe pelo grupo a informação. Tá com dúvida? Me manda uma mensagem no particular. Por que o grupo não fica todo cheio de conversa? Porque senão a gente perde as informações. Imagina, eu ponho uma comunicação, vem 30 pessoas comentar embaixo. A gente não vai saber mais onde foi a informação oficial. Então, o procedimento é assim, eu mando para todo mundo e vocês podem falar comigo no particular, não tem problema nenhum. E alguns casos vão receber atividades individuais também.
agora a partir de setembro. É essa questão, a criança que está no começo da alfabetização e a criança que já está lendo e escrevendo, elas precisam de coisas diferentes. Então, eu vou mandar também pelo WhatsApp algumas sugestões. Geralmente, algum link que vocês cliquem e já entre na atividade com facilidade. Qualquer dúvida, gente, da apostila, do sala de aula, do WhatsApp, manda para a gente. Fernanda, eu prefiro que você me mande um áudio, porque eu entendo melhor, né? Eu prefiro que você me mande um áudio, porque eu entendo melhor. Tudo bem, gente, eu mando um áudio só por escrito. Muitas vezes eu estou gravando, porque a criança ouve a minha voz, ouve a minha explicação, e às vezes até ela consegue fazer sozinha. A gente também tem que trabalhar a autonomia deles, né? Eles precisam também. Se eles conseguem achar o vídeo no YouTube, gente, presta atenção. Consegue achar o vídeo no YouTube, consegue abrir joguinho no seu celular, consegue baixar jogo no seu celular, ele consegue entrar no link de uma tarefa de língua portuguesa ou de matemática e fazer o jogo, fazer a atividade. Onde eles precisam de suporte? Na leitura, às vezes, e na interpretação. Quando a gente manda o áudio, quando eu falo, fica mais claro para eles. Eu vou agora passar por 3 eixos. Como eu falei, eu não vou esgotar aqui o assunto, é só para vocês entenderem um pouquinho como o nosso planejamento funciona. Então, matemática, escrita e leitura. Eu vou passar por essas 3 fases, né, da criança. Ah, Fernanda, mas ciências, história, geografia, ninguém fala nada? Sim, a gente fala o tempo todo. Quando eu pergunto para ele como é a família dele, eu estou trabalhando ciências humanas, que é a história e geografia, né? Quem ele é, com quem ele mora, onde ele vive. Então, os assuntos vêm junto, mas hoje qual é o principal objetivo? Fazer com que eles entendam a linguagem, porque aí eles podem pesquisar e achar o que eles quiserem. Fica muito mais fácil. Quando eu falo de matemática e de raciocínio lógico, porque os dois estão sempre ligados, né? O nosso pensamento, ele está sempre funcionando 100%. Eu falo que a matemática é todo dia e o dia todo. Pode não parecer, mas a gente lida com matemática todo dia e o dia todo. E a gente também chama de alfabetização matemática esse processo que eles estão vivendo, né? Boa parte do que fazemos tem fundamentos matemáticos. Na verdade, as aprendizagens não acontecem separadas. Não tem como separar. Porque a criança tem 6 anos. Digamos que ela conhece até o número 6, porque é a idade dela. Veja, é uma coisa da vida dela, que entraria em geografia, em ciências, vida, e a matemática. Então, está tudo junto o tempo todo. Geralmente, quando a gente fala de matemática para criança, a gente pensa nessa imagem que está aí, ó. Uma bolinha, eu vou associar o número 1. 2 bolinhas, eu vou associar o número 2. E assim por diante, né? Essa tarefa é uma tarefa construída aí com sucata, vejam, são tampinhas do leite ou de suco, aquela parte da rosquinha, e uma bolinha qualquer, que podia ser bolinha de papel. Então, a criança tem que colocar a relação certa, número, quantidade. Que para muitos, isso já foi faz tempo, eles já sabem isso, mas tem criança que ainda tem dúvida. Então, a gente tem que pensar nisso. Se a criança ainda tem dúvida, nessa primeira parte, eu dou atividades assim, para que ela faça essa associação. Então, matemática vem na nossa cabeça essa imagem, o número e a quantidade. Mas matemática é muito mais coisa. Não são somente números. São números, é álgebra, é geometria, é grandezas e medidas, é probabilidade estatística. O que é álgebra? É a resolução de problemas. Né? Como eu soluciono as coisas? Você fala para sua criança, algumas já fazem isso, outras ainda não, mas você fala para sua criança buscar um pãozinho na padaria vizinha, na mercearia, sei lá. Você dá um valor para ela, você fala, me traz tantos pães.
Se tiver troco, ela tem que ter essa noção de que aquele dinheiro é muito para o tanto de pão. Ou então você fala, você dá um dinheiro tal e fala, pede tudo de pão. Então ela também vai tecendo aí uma relação com as situações do dia a dia. Ou a criança quer algo, ela pede algo para você, você fala, não, esse não dá porque é caro, hoje eu não tenho. Como é que você ensina o caro no começo? Falando da quantidade de números que estão ali. Então, você fala, ó, tem que ter 2 números, tem que ter um número, sei lá. Essas relações do dia a dia são situações problema. Então, a matemática está o dia todo com a gente. Isso é a tal da álgebra. Esse nome esquisito aí quer dizer isso, na prática. Geometria, essa figura do meio, veja, é uma criança de 1 aninho e pouco, 2 anos, eu acredito, ela está observando as formas que foram dadas separadas e está colocando onde tem uma forma semelhante. Então, a combinação das formas ali é um trabalho de geometria. Ela sabe nomear essas formas nessa fase? Não. Mas isso não é o importante. É importante ela entender a diferença. Ela perceber as diferenças daqueles que ela tem e a semelhança com o encaixe que ela está fazendo. Geralmente, criança tem brinquedos de encaixar. Vejam, desde bebezinho a gente trabalha geometria com eles. Está todo dia aí. Né? Quando ele tenta pôr alguma coisa, quando ele tenta vestir a roupa do lado certo, do lado errado, quando ele consegue organizar algumas coisas em ordem, a geometria está aí. Grandezas e medidas. Aqui tem um calendário. Grandeza e medida é tudo que a gente mede. Então, o calendário, que é importante ter em casa. Quem não tem um calendário maior, dá um jeitinho de providenciar, ou faz com eles o calendário do mês. É bom ter, marcar os dias que passaram. Isso ajuda muito a entender dia, semana, mês. Outra grandeza e medida que a gente usa muito em casa é fazer comida, gente. Você vai fazer arroz. Quantas medidas de arroz você coloca na panela? Seja elétrica, seja no fogão. Né? E quantas de água você coloca para esse tanto de arroz que você vai fazer? Quando a gente está no cotidiano, às vezes a gente nem percebe isso, mas para a criança tudo é novo. Então, pega lá um dia que você está fazendo arroz, fala, vem cá, fulano, vamos ver as quantidades aqui que eu uso? Quanto você põe de, sei lá, de alho, de cebola? Então, você tem ali numa receitinha de todo dia, no arroz, uma oportunidade de trabalhar grandezas e medidas. E isso com outras coisas, né? Se os objetos cabem. Diga, Lu. Complementando essa possibilidade de cozinha, né? É muito rica. Então, um simples comer de maçã, né? Cortar essa maçã em 4 pedaços e falar assim, olha, eu vou te dar uma parte dessas 4, né? Então, a gente está trabalhando isso. Lembrar que a cozinha realmente é um ambiente rico, tratando aí, né, do cuidado, mas é riquíssimo para que a criança aprenda essas grandezas e medidas e todas essas possibilidades. Então, realmente, quando a gente passa a refletir no ambiente de casa, ele também dá essas possibilidades de aprendizado. Isso mesmo, boa lembrança, Lu. Geralmente, criança, quando você falar de bala ou de alguma coisa que ela vai comer, que ela tem que repartir com os irmãos, né, ela sabe fazer. Por que ela sabe fazer? Porque é prático. Como a Lu falou, são muitas possibilidades. Precisa fazer todo dia, gente? Não, né? A gente também não tem essa rotina tão disponível. A gente faz um pouquinho, numa situação, em outra. E a última matemática aqui chama probabilidade estatística, é um nome grandão que a gente vê muitas vezes no jornal, lá quando sai a pesquisa do Ibope, quando saem os gráficos das vacinas agora, por exemplo. Mas olha aqui um gráfico bem simples que as crianças fizeram. Eu peguei essa imagem da internet também. Então a pergunta era: como você vai para a escola? De carro, andando, de ônibus, de van ou de bicicleta? E a professora, olha que bonitinha, a professora usou tampinhas para colocar as quantidades. Então, cada criança colocou a sua tampinha no tipo de transporte que fazia, né? E como a professora colocou as tampinhas com cores específicas para cada transporte, se você olhar, ó, o carrinho está de vermelho, o andando está clarinho, aí tem o outro com verde, azul. Ela separou as cores exatamente como a gente faz num gráfico
quando a gente faz aqui no computador, ou quando a gente faz, né, na vida real. Então, ela levou para a sala de aula uma pergunta real e levou respostas reais, que ela colocou ali no formato super divertido. Deve ter sido uma atividade muito gostosa de fazer. E depois ela contou com eles essas quantidades para ver quem ia de qual transporte, o que ia mais, o que ia menos, para eles compararem. Então, quando a gente fala desses nomes grandes aí na matemática, eles não são complicados. A questão é como a gente organiza isso no cotidiano. Então, tem muita brincadeira, tem muito jogo, tem muito trabalho com sucata. Eu sei que eu tenho crianças que amam sucata, então a gente tem muita coisa aí com tampinha, com bolinha de papel que a gente pode usar. Então, quando vai lá para a plataforma, geralmente eu ponho algum jogo. Aí vocês olham assim, o jogo parece que não está ensinando nada. Está ensinando uma dessas possibilidades aí da matemática, com certeza. Rotina incentiva a literatura. Porque a gente precisa separar um pouco, tá? Leitura, aprender a ler, é um processo. Eu já vou falar dele. Agora, a literatura, ela tem um objetivo maravilhoso de nos tornar pessoas mais completas, de estimular nossa imaginação, de trazer prazer no dia a dia, né? É o famoso viajar sem sair do lugar, porque a história nos leva para outros mundos, imaginados e reais, né? Possíveis e impossíveis. Na idade que estão os filhos de vocês, para eles algumas coisas ainda eles não têm muita certeza se existe ou não, né? Quando você conta uma história como o Monstro do Sono, que a gente leu e que a gente conversou um pouquinho aí sobre a questão do dormir. Pode ter criança que ainda tem ali um medinho na hora de dormir, medo do escuro. Então, assim, a imaginação deles ainda está elaborando as coisas. Isso não é um problema. A história ajuda ele a entender o que é realidade e o que é ficção. Mas, principalmente, o livro tem que ter a característica de divertir a criança, né? De trazer aí esse olhar para a leitura, um olhar curioso, um olhar de vontade. O que eu vou aprender a ler? Para ler. Se eu não tiver vontade de ler, eu não quero aprender. E aí o processo fica todo perdido, todo amarrado. As crianças costumam precisar ver as coisas para conhecer. A literatura estimula a imaginação e dá base ao pensamento delas. Até mais ou menos 12 anos, a criança tem muita dificuldade de imaginar. A gente adulto fala muito isso, fala, imagina você nessa situação. Nossa, imagina isso. A gente fala isso muito tranquilamente, porque o nosso cérebro já consegue criar a imagem, criar a imaginação. Eles estão aprendendo. Então, a leitura, essa leitura fantasiosa, essas histórias diferentes, né, coloridas, com palavras que a gente às vezes nem conhece, trazem esse recurso de imaginação. E por que está ligado à rotina? Porque eu posso ler em qualquer horário, mas um excelente exercício de leitura, dessa leitura aí para divertir e para se tornar curioso e para estimular a imaginação, é a hora de dormir. Às vezes a gente tem tanta dificuldade em colocar eles na cama, porque eles não querem parar a brincadeira, porque eles não querem parar o que estão fazendo, né? A gente precisa acalmar a casa. Chama para ler na hora de dormir, né? Prepara o sono, sei lá, quem põe pijama, escova o dente, né? Tem criança que toma ali um leitinho antes de dormir, não sei. Faz a sua rotina de sono e conta a história. Fecha o dia com a história. Então, montar rotina para a criança também é muito importante. Mas você precisa entender qual é a melhor rotina na sua casa. Então, quando eu trago um estímulo prazeroso, que é a leitura, para uma rotina que, entre aspas, é chata, porque eles não querem dormir, né? Eles não querem dormir, eles querem continuar brincando, assistindo. Se eu trago aí uma coisa que é gostosa de fazer, essa rotina ganha outro sabor.
Eu quero reforçar essas imagens porque tem uma menina lendo de barriga para baixo, que a gente chama de leitura de pernas para o ar, né? Eu gosto muito disso. Eu me vejo muito nessa imagem. Ainda hoje eu deito assim para ler. Tem uma mãe com a filha, com o livrinho junto, né? E tem aí um menininho deitado mesmo com o livro para cima. Não importa, gente, a leitura por prazer, ela tem que ser prazerosa no corpo, né? A criança tem que se sentir inteira nessa leitura. Ah, mãe, eu vou sentar no sol para ler. Tudo bem. Tá pendurado na cama, quase caindo da cama. Você olha assim, tá quase tombando da cama com o livro. Não tem problema. Ele ainda não sabe ler sozinho? A gente tem a opção de vídeos no YouTube que contam histórias, tem grandes contadoras, eu indiquei algumas lá na sala de aula, posso mandar também no WhatsApp algumas contadoras que são muito boas, que aí são maravilhosas, as histórias são ótimas. Tem a questão de audiolivro também, para quem aí é mais tecnológico, tem uns que só tem o áudio. Ou então, se alguém pode ler. Ah, eu trabalho o dia inteiro, não consigo ler, mas ele tem um irmão de 12 anos que já sabe ler. Ok. A literatura infantil, ela não tem idade. Ela não tem idade. Então, às vezes o livro vem indicado para criança porque ele vai tratar de temas que interessam a criança, né? Vai usar um cuidado nas palavras, não vai trazer ali imagens que sejam agressivas ou que sejam muito fortes para a criança. Mas, gente, é do 0 ao 100, cento e poucos. Esses dias eu vi que tem um moço com 120 anos no Brasil. Então, do 0 ao 120 o livro, ele não tem idade, né? O livro infantil. Então, a família inteira pode ler. E aí, se a criança quiser e gostar, se a criança gostar, ela pode fazer um desenho daquela história, sem compromisso, sem obrigação, porque o objetivo é ela se divertir com essa história e estimular a imaginação. Então, ler para encantar e ser feliz. E agora, eu acho que talvez essa seja a parte que é um pouco mais confusa para as famílias que não trabalham, que não são professores de alfabetização. Então, eu vou explicar um pouquinho mais devagar, mas depois, quem ainda quiser, tiver dúvida, vem no particular e fala, Fê, eu quero entender melhor como meu filho está escrevendo, para eu poder ajudar mais. E aí eu vou dar dicas individuais, como eu falei, nesses casos, tá? E aí eu tenho que começar com a frase mais importante dessa fala. Sem imaginação, a letra mais linda não faria uma frase. Sem imaginação, a letra mais linda não faria uma frase. O processo de alfabetização começa no útero. Lá por volta do 5º mês, o bebezinho começa a desenvolver a audição. Então, tudo que acontece no corpo da mãe, né, batimento cardíaco, todos os sons, quando ela come, o estômago faz barulho, tudo isso ele começa a ouvir. E ele começa a ouvir de fora também. É por isso que quando ele nasce, e as pessoas que estão perto dele, geralmente pai, mãe, os irmãos, falam, ele muda a atenção, mesmo bem novinho, porque é uma voz que ele já ouve há um tempão. Então, o processo de alfabetização, ele é baseado na nossa fala, nos sons da fala, principalmente, né? Então, isso acontece desde a barriga da gente. Não começou agora no 1º ano, no 2º ano, começou muito atrás. E o que a criança precisa ter antes de pensar em escrever? O que escrever, o que falar. Então, não é a letra. Nesse momento, não é para se preocupar se ele faz letra de forma, se ele faz letra cursiva, se a letra é grandona, se a letra é miudinha. Agora, a preocupação não é essa. Por isso, quando a gente pediu para fazer o ditado, eu falei que de preferência uma folha em branco, porque a gente vê o tamanho que ele põe a letra, a gente vê onde ele escreve, se ele escreve virado, se ele escreve o jeito que ele está pensando a escrita, porque o papel está em branco, não tem nenhuma norma, nenhuma regra. No começo, a escrita não tem norma, não tem regra.
Então, se eu for falar com essa criança de letra, gente, é bobagem agora. Quando ele souber escrever, quando ele tiver mais amadurecido na escrita, aí sim eu posso falar com ele de letra. Agora não faz sentido, né? Não serve. Olha essa imagem. Se eu mostro uma caixa para vocês e pergunto o que que é. O adulto vai falar, óbvio, é uma caixa. A criança pode ser um forte, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um castelo, pode ser muitas coisas. Então, é justamente isso que a gente precisa deles agora. Que essa imaginação esteja fervendo para que ele possa me contar muitas coisas. Escrever é um processo que vai acontecendo ao longo da escolarização. E a gente não para nunca, viu? Nós, adultos aqui também, dependendo do texto que a gente encontre, vai ter palavras que a gente nunca viu. Às vezes a pessoa fala uma palavra que você não sabe escrever, você tem que procurar lá no Google. Hoje é no Google, né? Na minha época era dicionário de papel. Hoje é Google. Às vezes acontece, a pessoa fala, você fala, gente, com que letra que é isso? Nossa, eu nunca ouvi essa palavra. Imagina uma criança de 7 anos, que está começando. Aqui, eu coloquei um exemplo, tá? As possibilidades de escrita são infinitas, porque cada criança pensa de um jeitinho. Por isso, quando eu fiz o ditado com alguns, eu pedi, eu quero ver a mãozinha escrevendo, eu quero ver onde ele está com lápis. Porque até quando ele para pensar no meio da escrita, isso me mostra como ele está pensando que escreve. Então, eu preciso de todos os detalhes, tá? Por exemplo, se eu pedir para escrever mariposa, primeira coisa, eu não posso falar assim, mariposa, porque eu já estou dizendo para ele que tem 4 pedaços. Ele não precisou pensar. Na hora que eu estou ensinando, é uma coisa. Quando eu estou avaliando, eu não posso ensinar junto. Eu preciso saber o que ele já aprendeu. Então, enquanto eu estou ensinando, eu faço todas essas intervenções. A gente brinca com a palavra, então a gente canta, a gente conta, então a gente faz mariposa, a gente faz mariposa. A gente brinca com a palavra quando está ensinando. Mas na hora que eu vou fazer a avaliação, eu preciso que ele comenta. E na ansiedade, às vezes o pai fala, gente, mas tá errado. Peraí, mas é assim que escreve? Quando a gente fala para a criança, é assim que escreve na hora da avaliação, ela já sabe que ela não está escrevendo o que eu queria que ela escrevesse, e aí ela para. Então, na avaliação, é importante a gente ter calma, porque é um processo. Aqui tem 4 quadradinhos, 4 fases da escrita. A primeira fase a gente chama de pré-silábico, que é quando a criança ainda está aprendendo o alfabeto. Então, ela pode, às vezes, misturar a letra com número muito no comecinho, depois ela separa, número é isso e letra é isso. Aí, às vezes, ela faz uns símbolos estranhos no meio, porque ela também não conhece todas as letras. Então, mariposa, que é a palavra de exemplo, podia estar escrito do jeito que está aí no azul, ó. S-J-O-N-C-O-S. Ah, podia ter escrito mariposa sim, porque ela sabe que a palavra tem letras. Ou no exemplo de baixo, se vocês olharem, ó, F-R-N-D-A-E. São as letras do meu nome, que também é bastante comum quando a criança está começando a escrever, ela se apoiar nas letras do nome. Então, assim, se a Luísa pode escrever milhares de combinações com as letras do nome dela também, né? Eu posso escrever, todos nós podemos fazer. Então, no começo, a criança se apoia naquilo que ela conhece. Se ela conhece o nome, geralmente aparece, você olha tudo que ela escreve, parece o nome dela de qualquer jeito. Como que eu ajudo meu filho em casa? Trabalhando o alfabeto com ele, né? Para ajudar esse nível de escrita, eu trabalho o alfabeto. Porque ele ainda não ligou o som da letra com a letra. Por isso que ele coloca qualquer letra. Porque ele ainda não associou o som com o jeito que escreve. Aí tem aquela música que eu indiquei, As Letras Falam, que a professora canta
aparecem as imagens das letras, os objetos. É uma música muito boa para treino de alfabeto. Outro treino importante, ao invés de fazer a criança escrever o alfabeto inteiro várias vezes, isso não serve para nada. Você pode mostrar o alfabeto para ela, escrito já, você deixa lá numa folha o alfabeto escrito, e mostra letras saltadas, letras puladas. Que letra é essa? Que letra é essa? Não na ordem, porque a ordem eles decoram como uma música. A, B, C, D, E, F, G. Eles decoram igual música. Então, quando eu mostro para ele as letras puladas, ele é obrigado a pensar que letra é aquela. Imitar o som dos animais, imitar o som dos objetos, imitar os sons de veículos, por exemplo, tinha, eu acho que ambulância lá, né? Qual que é o som da ambulância? Mas é imitar mesmo, gente, é brincar com o som. Porque a sua criança precisa separar o som daquilo que ela ouve. Então, se eu falo mariposa, ela tem que pensar, como que começa a mariposa? Que som é esse do começo da palavra? E assim, ela vai passando de fase. Aí a gente tem o segundo quadradinho, que é o silábico. Silábico por quê? Ele já entendeu que a palavra tem partes. Então, quando eu falo para ele mariposa, o que ele escuta é mariposa. 4 sons, 4 partes. E aí ele também pode escrever de formas diferentes. Ó. Primeiro, tem 4 letras, aí o C, M, O, F. Tem 4 letras. Meu mouse não aparece aqui. 4 letras. Então, mariposa. Quando ele lê, ele me mostra isso, então ele está correto. Na cabecinha dele, no pensamento dele de escrita. Lembrando, eles estão aprendendo a escrever. Também tem aquela criança que faz a segunda escrita aí, ó. A, I, O, A. Por que ele escreveu assim? Porque mariposa. Os sons das vogais, do A, E, O, U, aparecem mais na nossa fala. Então, essa criança já está separando os sons, mas ela ainda está separando os sons mais fortes, os sons mais audíveis, que a gente escuta melhor. Então, mariposa. Se você olhar, tudo que ela escreve está desse jeito, porque ela já separou o som, mas ela está apoiando na vogal. E aí você tem uma outra possibilidade, que geralmente, quando eles aprendem mais as letras e mais os sons, que eles podem escrever, ó. M-I-P-Z. Mariposa. No mar, o que aparece mais para ele nesse momento? O som do M. Ri. Olha o I, como fica forte. Pô. O P faz um movimento na boca, ele é forte também. E o ZA. Ó, Z. Esse som aparece bastante. Então, geralmente, eles põem os sons que aparecem. Nessa fase, eu falei até com algumas famílias, trabalhar com cruzadinha é bacana também, né? Gente, cruzadinha de criança nessa fase tem 4 palavrinhas só, 5 palavrinhas. Não é aquela cruzadinha que a gente faz de adulto, não, tá? Uma coisa pequenininha, aos poucos. Mas tem uma brincadeira muito fácil de fazer, que é a forca. Depois, quem não conhece muito a forca, eu também vou mandar um joguinho de forca. Eu vou mandar os dois. Eu vou mandar como a gente faz no papel, né? Um modelinho como a gente faz no papel, escreve aqui na hora e faz. E vou mandar o online também. A brincadeira da forca é aquela que a gente tem que dizer quais letras estão na palavra. A pessoa escreve uma palavra surpresa, uma palavra que não está lá, ela põe só os espaços da letra, e aí a gente vai adivinhando as letras. Então, eu falo, se tiver a pessoa escreve a letra no lugar certo da palavra. Se não tiver, vai um pedacinho do bonequinho para a forca. Essa brincadeira é muito antiga, com certeza todo mundo aqui já brincou disso quando era mais novo, quando era criança. E é uma brincadeira super fácil de fazer. Nessa idade, que palavras que você vai pôr na forca? Palavras que ele conheça. Olha, fruta. Fruta é muito legal de fazer. Porque eles conhecem vários nomes de frutas, animais. Usa palavras que eles conheçam. E aí você vai trabalhando com eles a questão de quantas letras tem.
veja que ele já sabe que tem sílabas. Então, mariposa. Ele sabe que tem 4 partes. Mas a gente que já escreve sabe que tem 8 letras. Então, o que ele precisa descobrir agora? A quantidade de letras que fazem esses sons. Então, a forca é muito importante nessa fase também. E é fácil de fazer. Quando ele entende que tem mais letras do que partes, quando ele entende que não são só 4 partes, que tem outras letras envolvidas, ele passa para esse outro nível que a gente chama de silábico alfabético. Mas isso não é uma mágica. Escrever não é mágica. Ele não vai dormir de um jeito e acorda no outro dia daquele jeito diferente. Não é assim. Podia ser, mas não é. Então, ele aprende aos poucos. Olha a primeira escrita de mariposa. Mariposa. No ma, ele colocou o MA, porque é uma sílaba bastante conhecida, gente, do macaco, da maçã, uma série de palavras, né? Às vezes tem o amigo, a irmã, a mãe, Maria, Mariana, é uma sílaba bem comum. O I, lembra? Uri, o que aparece mais? O I, pô. Ele já aprendeu que o O, né? Ele já associou a sílaba, e o Zá, pôs o A no final. Ou de baixo também, ó. Colocou o M, porque o M é eles já acham que o som tá certo. Ri, já aprendeu, às vezes ele tem um irmão que chama Ricardo, então ele já sabe que o ri é o RI, porque ele conhece de outro lugar. Né? O P sozinho, mariposa, e o Zá inteiro que ele aprendeu. As combinações podem ser várias. Ele pode pôr uma sílaba inteira e as outras só letras. Ele pode pôr 2 sílabas e uma letra. Não tem uma regra, tá? Isso vai acontecendo até ele conseguir escrever a palavra completa. Como que eu ajudo meu filho nessa fase? Com um material muito, muito caro chamado silabário. Silabário, gente, é uma folhinha. Eu vou mandar para vocês, um super bonitinho, com uma imagem de referência, porque a criança ainda é muito visual, ela precisa ter uma referência, né? Ah, então eu estou na família do M. A família do M é de quem? É do macaco, por exemplo. A família do macaco, ela já tem que lembrar da família. Do ma, me, mi, mo, mu, mão. Quando ele aprende as sílabas, a hora que ele vai escrever, ele consegue colocar na escrita essas sílabas. Então, silabário é uma tabela com todas as possibilidades da língua portuguesa, né? Das combinações que são possíveis. E o que ele faz com isso? Ele treina, gente. Treina o quê? A leitura. Fulano, fala para mim a família do F, família da foca. Ah, a família da foca é Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, Fão. Professora, mas ele vai só repetir, isso vai funcionar? Vai. Isso funciona muito. Mas vejam vocês, não funciona nas etapas anteriores, porque eles ainda não têm compreensão do som a esse ponto. Vejam que é uma construção passo a passo. Então, é comum a gente ter, todas as turmas têm os 4 níveis, todos nós temos. E o último nível que a gente chama de alfabético, que é quando a escrita dele já está baseada no alfabeto mesmo. Então, a gente tem aí, geralmente, a criança com uma escrita quase completa. Lembrando vocês, como eu falei, até nós adultos nos deparamos com palavras que não sabemos escrever. Então, assim, quando a criança escreve ali, ó, mariposa com Z, eu não preciso fazer uma guerra, eu não preciso fazer um alarde porque ela escreveu mariposa com Z. Eu preciso trabalhar com ela para que ela entenda que no caso de mariposa, não é com Z, é com S. Igual rosa, igual mesa. Né? Eu trago palavras de comparação. Por isso, nessa fase, o ditado é uma ferramenta bastante importante. E eu também vou mandar umas sugestões de ditado para essas famílias que estão nesse nível aí de alfabético inicial, que ainda faltam algumas letras às vezes, que esquecem.
Eles estão construindo. Então, esquecer é um modo de falar só, né? Mas como que funciona esse ditado? Não é o ditado da minha época. Vocês, aqui tem um monte de gente mais nova que eu acho que nem o delas é, mas da minha época o ditado era assim: a gente escrevia, a professora mandava apagar tudo e escrever por cima. O caderno ficava horrível. Quando eu faço esse apagar tudo, a criança não reflete sobre a escrita, porque ela não viu o que ela tinha feito. Então, quando eu faço o ditado e a criança escreve com letras que não são as letras da palavra, eu sempre faço com ela uma comparação e uma correção ao lado da palavra. Então, ela escreveu mariposa com Z. Eu estou ensinando para ela a diferença entre Z e S. Fulano, vamos escrever aqui do lado, olha, com S essa palavra. Então, ela vai ter o dela e o outro correto do lado. Ela consegue comparar, ela consegue olhar as duas escritas. Então, isso é muito importante. E o ditado também não são 20 palavras, gente. Às vezes são 5 palavras, dependendo do nível da criança. Eu vou orientar quem for dessa fase, eu vou orientar direitinho, mandar o passo a passo, tirar a dúvida. Mas às vezes 5 palavras que você faça num dia, você muda a história da criança. Por exemplo, aqui nessa questão do Z, quando você traz rosa e casa, são palavras que ela conhece mais, ela vai olhar o que é parecido nessas palavras. Por que tem o S no lugar do Z? E aí a gente vai aprendendo a escrita. Essas são as 4 etapas que a gente tem no processo de escrita. Eu tenho alunos nas 4 etapas. A gente vai começar a trabalhar exatamente com coisas diferenciadas para atender essas 4 etapas. E vocês vão ver que rapidamente eles mudam de fase. É muito rápido. Só não muda rapidamente de fase se a criança tiver alguma questão atrapalhando. Ai, Fê, mas ele não escuta direito. Aí fica um pouquinho complicado. Ou então ele não consegue falar direito o som. Aí às vezes atrapalha um pouquinho, mas nada é impossível. E a gente vai olhar para cada um desses. Essa semana eu pedi que fizesse a articulação, né? A fala lá dos sons, imitar o lobo, imitar a ambulância, de preferência na frente do espelho, porque olhar a nossa boca falando também ajuda nesse processo. Então, deixem eles falar em voz alta, deixem eles ler em voz alta, né? Deixem eles olhar no espelho. É uma brincadeira. Ah, ele ficou no espelho fazendo careta. Não tem problema, gente. Porque a nossa boca tem que se mexer completamente para a gente falar. E quando a gente fala bem, a gente escuta melhor e também interfere na escrita. Para passar, né, ao relacionar os sons ouvidos com as letras, um pouco de cada vez, vocês viram que são etapas, a criança constrói a relação com a escrita. Aqui tem 3 imagens que dão esse exemplo. Ó. A primeira imagem está ensinando o nome da criança. Ele ainda não conhece letra direito, ele ainda não conhece o nome dele, eu preciso ensinar o nome. Não adianta eu ficar brigando com ele para ele escrever sozinho, ele ainda não sabe. O que eu faço? Eu faço ele copiar o nome. Ah, Fernanda, mas ele vai ficar enchendo o caderno de nome? Não, olha que jogo diferente. Gente, é papel e palito de sorvete. Ah, eu não tenho impressora. Escreve à mão, gente, é o nome da criança, escreve à mão. E põe lá para ele pôr o nome na ordem. Ele vai memorizando a ordem do nome. E aí, por exemplo, ele aprendeu o Mi de Miguel nesse exemplo, ou Bá da Bárbara. Quando ele for escrever qualquer coisa que tenha Mi e que tenha Bá, eles vão usar a referência do nome. Então, assim, trabalhar o nome da criança é muito importante, desde pequenininho. Né? E, geralmente, a primeira palavrinha que eles conhecem, porque às vezes está lá no enfeite do quarto, está num porta-retrato, está nas roupas deles, né? Em alguma coisa. Peter pediu a palavra, pode falar, por favor? Professora, é o pai do Peter. Tem uma outra reunião. Será que ainda vai se estender muito ainda a reunião? Porque eu tenho que participar da outra. Não, eu já vou finalizando, mas os informes gerais são coletivos. Se o senhor quiser ir para outra, tudo bem.
tá? E depois Tá bom, então. Obrigado, eu vou então. mandar os individuais também, tá? Obrigada. Tá ok, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Na segunda fase, eu já tenho atividades assim, em que eu vou ter a figura, vou ter a letra inicial, que é um trabalho importante, vou ter a quantidade de palavras, e quando ele já está lendo e escrevendo, eu vou fazer um trabalho aí sim, com letra diferente. Vejam que aqui o ditado frito, a professora fez uma brincadeira, gente, não precisa ser chato o ditado. Ela fez vários ovos de papel e escreveu atrás as palavras. Aí tem um ditado doce que é tão gostoso também com bis, que é uma delícia. Escreveu atrás as palavras. O que que acontece? Ela deixa tudo viradinho e as crianças vão lá e sorteiam um ovo. Quando ela vira, ela tem que ler e aí ela está falando para a turma escrever. No caso da gente em casa, fazer com a criança, dá para treinar a leitura, isso para quem já está lá no alfabético, né? Pode fazer de letra de forma também, não tem problema. Aqui é só um exemplo da internet. E pede para a criança ler, e aí guarda o ovo e pede para ela escrever. Né? Ela sorteia, lê, esconde e ela escreve, para ver se ela já conhece aquela palavra. É um tipo de ditado também, e é divertido. É possível ler antes de saber ler. Né? Nas entrevistas, alguns pais me falaram, ele tenta adivinhar, ou então a criança soletra. Eu só vou falar rapidinho sobre isso. Todas as etapas são importantes. Ler é mais do que saber as letras. Ler é participar da história. Aí essa imagem fofa da internet. Um bebezinho mesmo, a irmãzinha provavelmente, né? Quem tem irmãos, geralmente acontece tudo junto na casa da gente, não tem problema acontecer junto, tá? O aprendizado é para todos. Até o cachorrinho tá ali curioso para saber o que eles estão olhando. Gente, eles não sabem ler, mas eles estão fazendo uma leitura. Essa primeira leitura, a gente chama de pseudo-leitura, porque é uma falsa leitura. É quando a criança olha o livro. E quando ela olha o livro, ela pode ler para você. Às vezes, ela olhando as imagens, vai te contar uma história. E essa leitura tem muito valor. Lembra da imaginação, da imagem lá da caixa? A criança tem uma imaginação imensa e precisa ser mais estimulada. Então, ela olha a figura e fala, mãe, essa história é disso, 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 aconteceu tal coisa. Não tem problema, é parte do processo de leitura. Na sequência, e assim, às vezes eles fazem como essa primeira imagem aqui, ó, eles põem o dedinho onde está o texto, eles não estão lendo o texto do livro, mas eles estão contando uma história, e eles sabem que aquela escrita conta uma história. Então, eles vão com o dedinho assim, ó, e contando a história deles, que eles criaram. Então, esse movimento de pôr o dedinho na escrita é bastante importante também, né? Não briguem, porque, mas você não está lendo aí. Não, está lendo, deixa ele ler. Primeira etapa da leitura. Segunda etapa, eu coloquei aqui a imagem desse jogo, é um jogo de soletrar. É uma brincadeira que a gente faz bastante também com eles, como lá no exemplo do nome, né, tem as letrinhas e a criança vai compondo. Tem criança que não lê a palavra inteira ainda, porque ela ainda não sabe ler a palavra inteira, mas ela sabe as letras. Essa atividade também é importante, né, porque é desse reconhecer da letra, juntar a sílaba, que vem a leitura da palavra. A gente não acorda um dia lendo. A gente vai fazendo esse processo, a gente soletra, depois a gente junta as sílabas, e depois a gente faz a leitura da palavra, e aí da frase, do texto, né, enfim, vai crescendo. Então, deixa a criança soletrar, sim, mas sempre incentive o som, né? É o P, o E, o I, o X e o E. Mas o P e o E é como? Incentiva o som, mas deixa ela fazer a soletração, porque é importante. Se ela está nessa fase, é importante para ela soletrar, tá? Não vai precisar soletrar o livro inteiro, mas pega ali uma frase do livro, pega algumas palavras. Nessa fase também é comum eles encontrarem palavras conhecidas no texto. Então, você pode mostrar o livro e falar, qual palavra que você conhece? Tem alguma que você consegue ler? Né? Então, é importante esse reconhecimento.
Depois, aí tem essa menininha pensativa, eles entram numa fase que é uma adivinhação mesmo. Eles olham, por exemplo, o exemplo do Miguel, né? O Miguel, ele já aprendeu o mi. Ele vê uma palavra com mi, ele vai fazer todas as palavras com mi que ele sabe. É mingau, é milho, não, é mistério, ele vai adivinhando, mas vejam que essa adivinhação é baseada numa hipótese, é baseada no pensamento dele. Não é uma adivinhação pura e simples, porque ele ainda não sabe fazer a leitura da palavra inteira, mas ele identificou uma parte da palavra, também é uma etapa importante. Todas as etapas de leitura são importantes. E a gente precisa estimular, nunca brigar, nunca proibir.